Hi, hello! Vou apresentar mais um trabalho da minha autoria, intitulado João do Rio, estudo da figura de um dandy tropical, ok? Então vamos lá. Introdução, abre aspas, a verdade jamais é pura e raramente é simples. Oscar Wilde. O propósito deste estudo é o de fazer um levantamento literário da obra de um cronista que retratou de forma original o Rio de Janeiro no período do final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX. João do Rio, que soube detectar o momento histórico no qual estava inserido e descrevê-lo através de suas crônicas. Cronista carioca, João do Rio ficou conhecido através de um pseudônimo que lhe fez jus pelo seu trabalho literário, onde retratou de forma distanciada, de observador, sob a ótica do flaner, tipos humanos circulando por entre ruas e becos da cidade do Rio de Janeiro. Ele também escreveu para teatros de revista e foi tradutor, principalmente do escritor irlandês Oscar Wilde. A importância desse cronista está em toda parte. São vários os trabalhos publicados sobre sua obra e como representante do período conhecido como Belle Époque, um período oriundo do espírito francês e de seus cafés literários. Paralelo a isso, esclareço sobre a figura do dandy e de seu representante Oscar Wilde. Organizo as sessões deste estudo da seguinte forma. Na seção 2, teço algumas considerações a respeito da figura do dandy na literatura e de sua representação e importância no final do século XIX, época da celebração da figura do dandy na Europa e principalmente na França. Na seção 3, faço referência ao dandismo no Brasil e de sua contribuição literária, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que vivia a época do remake, da rebeldia romântica e da rasura do positivismo. Era o desejo de libertação. A seção 4 é dedicada ao repórter cronista João do Rio, sua importância sócio-histórica no período da Belle Époque na cidade do Rio de Janeiro e de sua obra literária dividida entre suas crônicas, peças de teatro, contos, romances e traduções. A seção 5 é para as considerações finais, onde deixo claro que tudo o que for exposto é apenas uma humilde contribuição para os estudos futuros e mais aprofundados sobre o assunto. As sessões seguintes são para a bibliografia, tanto de consulta, aquela que de uma forma ou de outra tem alguma relação com o trabalho, quanto aquela citada no trabalho, propriamente dito, e a última sessão fica dedicada ao anexo. Este estudo não tem, portanto, a pretensão de esgotar um assunto que é inesgotável por natureza, pela riqueza de detalhes que possui e que não cabe aqui descrever nesta monografia, já que este é um estudo que tem por objetivo precípuo o de realizar um recorte vertical de um ponto apenas. Este estudo, portanto, traz uma contribuição daquele que foi um exemplo de dandy carioca, o cronista João do Rio. A figura do dandy na literatura. Abre aspas. Gasto o naturalismo, afastadas da literatura ou mortas as suas principais figuras, só um homem, nos fins do século passado, estaria em condições de reunir em torno de si os jovens, Machado de Assis, cuja glória crescia sempre. Mas nem o seu feitio era de proselitismo, nem o queriam para mestre os moços ávidos, ao contrário de independência. Na Rua da Garnier, onde era o centro de uma roda circunspecta, o grande romancista, outra livraria igualmente francesa, a de M.M. Fauchon, abrigava, por volta de 1894, um grupo de rapazes que se deleitavam em criticar, a um tempo, como se fossem semelhantes, Zola e Machado de Assis, Raimundo Correia e a padaria espiritual. Fecha aspas. Gonzaga Duque, 1907. O prazer é a única coisa merecedora de que se lhe dedique uma teoria. Oscar Wilde. A definição de, entre aspas, dandy, substantivo masculino que significa janota, almofadinha, homem que traja com muito apuro ou que se preocupa demais em vestir-se bem, do inglês dandy. O dandismo é
mero janotismo, garridice exagerada, pretensão à elegância, segundo definição de Aurélio Buarque de Holanda. No entanto, tal definição aparece mais no sentido depreciativo da palavra. Definir um dandy é ir além da aparência ou do senso comum e trazer à tona o espírito do dandismo. O dandy é um teatralizador. A pose do dandy é o afrontamento. A isso, Wilde dizia que, abre aspas, tenho que me impor porque querem me reduzir a zero, fecha aspas. Para Baudelaire, os dandies, abre aspas, não têm outra ocupação senão cultivar a ideia do belo em suas próprias pessoas, satisfazer suas paixões, sentir e pensar, fecha aspas. O dandy é aquele que vive de renda, herdeiro de grandes fortunas, ele abomina qualquer trabalho, ele marca, através da roupa, uma individualidade, uma exceção, recusando-se a fazer série e desdenha a burguesia e sua mediocridade. Pois é, um homem que, pelo seu estilo de vida sofisticado, pelo seu culto à perfeição estética, física, erótica e intelectual, protesta contra a depreciação de todos os ideais aristocráticos. Entre aspas, entre parênteses, honra, erudição, elegância, generosidade, etc. Fecha parênteses. O final do século XIX e início do século XX foi o período da Belle Époque carioca, formada pelos dandies, pelos boêmios, frequentadores assíduos dos cafés e confeitarias. Uma época onde todos buscavam se identificar com os valores da cultura francesa, tentando imitá-la. Os intelectuais dandies brasileiros imitavam os dandies franceses. Todos queriam imitar a França. A França e a Europa em geral, durante o final do século XIX, se inclinou para uma visão pessimista da evolução histórica. Segundo K.W. Swart, os franceses estavam dominados pela convicção de que, abre aspas, religion, morality, social refinement, art and literature were losing their former vigor or brilliancy. Fecha as aspas. O irlandês Oscar Fingard O'Flaherty Wills Wilde, 1854-1900, é um exemplo típico de Dante. Preocupava-se com a estética acima da ética. A inovação estética traduzia a ambição libertária. Wilde era professor de estética, um esteta, com sua maneira de ser extrovertido e de querer se firmar profissionalmente. Costumava se trajar de forma excêntrica e nada convencional para o rigor da época, objetivando chocar e chamar a atenção para si, atitude típica de um dandy. A linha de passagem do sentido de decadência para a florescência artístico-literária do decadentismo pode ser situada no momento em que os estetas, abre aspas, no longer looked upon decadence as an unmitigated evil, but as a source of artistic inspiration resulting in works of a beauty unknown to less corrupt societies. Fecha aspas. O decadentismo afirma-se como uma luta instintiva pela libertação da vida interior, longamente presa por dogmas racionalistas e convencionais. As obras de Wilde estão situadas no seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, além de contos, poemas em prosa, dramas com destaque para Salomé, ensaios, conferências e textos diversos. A oralidade e a eloquência eram típicos em Wilde. Quando se deixou travestir em Salomé, quis fazer uma provocação. Cito: Wilde, um jovem apressado e disposto a lançar o seu nome, desprezando o esforço e o tédio de uma ascensão lenta, atirou-se à luta pela glória. O escândalo sem a realização de coisa alguma jogou-o em evidência. Era melhor do que a indiferença. Em Oxford, já havia feito experiências de indumentária.
Sua fantasia de príncipe Rupert no baile da senhora Morrel havia sido admirada. Dera-lhe novas ideias. Decidira de sua apresentação em público como um jovem excêntrico, com longos cachos de poeta e a roupa de um esteta. O conjunto chamava a atenção. As pessoas começaram a comentar, como seria de esperar, aquela figura bizarra que aparecia em Piccadilly. Um rapaz com casaco de veludo, calções, camisa larga, de colarinho baixo, exibindo uma gravata de cor fora do comum. O quadro completava-se com o famoso lírio ou o girassol e provocava uma expressão de surpresa dos transeuntes. No início do século XIX, existia o mito da mulher. A cidade era feminina. Ela era o mito da mulher. Wilde era um profundo admirador do belo, característica típica do dandy. Salomé, obra de Wilde, marcou o final do século XIX, período que pode ser caracterizado como, abre aspas, Salomé mania, fecha aspas. Na época da Belle Époque brasileira, o livro Oscar Wilde, de Richard Ellmann, traz foto de Wilde travestido de Salomé. O que Wilde queria realmente era chamar atenção e fugir às convenções da época. João do Rio, brasileiro, carioca, um dandy da Belle Époque, na Belle Époque, admirador de Wilde, também segue o estilo excêntrico de ser, chamando a atenção da sociedade com suas roupas extravagantes e sua predileção pelo belo. Na literatura que produz, João do Rio une praia e mulher, trazendo a tônica carioca, fazendo uma associação entre urbano e corpo feminino, fortalecendo assim o mito da mulher, bela, porém perigosa. Em seus contos e reportagens, a cidade do Rio de Janeiro emerge grande e misteriosa. Um rio desconhecido, periférico e miserável. Da mesma forma está sua relação com a França. Está presente um deslumbramento com a capital francesa. Mas sendo esta mais subterrânea, radicalizada de forma mórbida no vício e no pecado. Além de João do Rio, outro brasileiro deixou registrada sua impressão sobre a capital francesa, Nestor Victor, que além de tudo viveu em Paris. Ele afirma que, francamente, por mais bárbaro que pareça, eu prefiro a nossa Avenida Rio Branco ou a Rua da Uruguaiana, na sua parte nova, a qualquer dos grandes boulevards de Paris. E quando me dizem que a nossa arquitetura não tem nada de original, eu penso que as dos mais belos monumentos de Paris é cópia de monumentos gregos, e como a arquitetura deve estar de acordo com o clima, e o clima daqui difere completamente do da Grécia, o absurdo é evidente. A meu ver, o que faz a beleza de grandes cidades como Paris é, sobretudo, a tradição. Comparadas as duas cidades, despidas, se assim se pode dizer, do prestígio das tradições, o Rio de Janeiro é mais bonito que Paris. Nestor Victor, um brasileiro que viveu em Paris, e é por isso que declara com toda a convicção que o Rio de Janeiro tem a beleza, enquanto Paris tem a tradição. Outro que declara seu amor ao Brasil e critica aqueles que veneram tudo que é estrangeiro é Medeiros e Albuquerque. Ele afirma que nossa atitude aqui no Brasil é, em geral, a de achar melhor o que é novo e estrangeiro. A atitude francesa, ao contrário, é de preferir sistematicamente o que é nacional e antigo. Porque para muita gente a França é um país irrequieto, sôfrego por inovações, puro engano. Só há talvez uma indústria em que isso acontece, é a da moda feminina. O francês é, em tudo mais, essencialmente conservador. Nós temos maior desejo de mudar para melhorar. Eles
que já estão em um grau acima do nosso, tendem a contentar-se com a situação em que se acham. A exuberância era tudo, roupas finas importadas das capitais culturais do mundo. Paris e Londres, um monóculo e uma cigarrilha entre os dedos. Isso já bastava a um dandy como João do Rio. Não era um simples e inocente flaneur, mas um observador atento às questões artísticas e sociais da época. Sempre preocupado em tratar de temas que expressassem os medos, modos e modas de uma época que não prometia estabilidade para o artista. O Brasil, e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, sofreu essa influência dantesca e que deixou marcas em um período histórico, o da Belle Époque. Dandismo no Brasil, o período da Belle Époque. Belle Époque. A Belle Époque não é bem uma época, mas um jardim. Um jardim cheio de faunos e ninfas de tapete. Nelson Rodrigues. Nenhum período da história brasileira se igualará à virada do século como era de ouro da anedota e da irreverência. Isabel Lustosa. A Belle Époque é a época das boêmias literárias. É a época que melhor se espelha a sociedade imanente da escrita. O contexto para as elites brasileiras se reunirem era o salão e o café literário, além da academia, com a presença dos intelectuais. Com relação à literatura e à vida literária, podemos dizer que os seus romancinhos caboclos mundanos, as conferências sobre o riso e a lágrima, as crônicas de Bilac e João do Rio, os sonetos de ocasião, os contos, miniatura em vinhetas roxas, as revistas Cosmos, Renascença Floreal e Fonfon, a discurseira de mesa, as longas sessões na academia, significa o usufruto de um legado de técnicas expressivas forjadas pela literatura da segunda metade do século XIX, não excluídos os achados de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Seguindo o estilo de vida no período imperial, as elites brasileiras continuaram vendo na cultura europeia os modelos da modernidade que desejavam seguir no Brasil. O estilo da Belle Époque foi importado de Paris, onde já predominava desde 1880 e que conseguiu se fixar em território brasileiro através do dinheiro dos donos do café e da borracha, marcando o início do século XX no Brasil. Era o período da prática de viagem à Europa. Paris era o retrato da alegria de viver, do gosto pelo conforto, da busca do prazer na beleza, influenciando diretamente nas artes plásticas, na arquitetura e na literatura. Era a época do louvor a Paris. A literatura de viagem era predominante. O pensador alemão Georg Simmel, em seu livro Grandes Pensadores, tratou de questões da França, da época do final do século XIX e início do XX, época da Belle Époque no Brasil, contribuindo assim com mais uma obra deixando registrado um período histórico. O final do século XIX e início do XX foi um período bastante fértil para a arquitetura brasileira. Por volta de 1870, houve o rompimento com os padrões coloniais. Em 1896, foi erguido o Teatro Amazonas, em Manaus. Na literatura, os parnasianos Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia influenciavam os novos poetas. Em 1894, foi fundada a Confeitaria Colombo, lembrando os cafés na França. Está situada no coração do Rio, em plena rua Gonçalves Dias. É um exemplo típico da arquitetura Art Nouveau e uma marca francesa no Brasil. Outros prédios foram construídos. Em 1897, foi fundada a Academia Brasileira de Letras, ABL.
no centro da cidade do Rio de Janeiro. O seu estilo arquitetônico também é o de Art Nouveau, com seu prédio Petit Trianon, construído nos moldes parisienses. E em 1910 é aberta a Fundação Biblioteca Nacional, FBN. O modus vivendi do intelectual era o do Dante, com seu estilo literário ousado e a constante preocupação com trajes finos e requintados. A cidade do Rio de Janeiro também teve seu dandy tropical, alguém que soube retratar muitíssimo bem todas as mazelas incrustadas nas esquinas e becos sombrios das madrugadas cariocas, o cronista-repórter João do Rio. O dandy João do Rio. Abre aspas, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Fecha aspas, Oscar Wilde. O romance de João do Rio, A Profissão de Jaque Pedreira, foi considerado um romance secundário pela crítica e história da literatura brasileira. This is a sensible book. This is a book to improve your mind. I do not tell you all I know, because I do not want to swamp you with knowledge. Jerome K. Jerome. Só há uma coisa no mundo pior do que ser discutido. É não ser discutido. Oscar Wilde. Meu objetivo aqui é o de ressaltar para o trabalho literário do cronista-repórter, do escritor viajante, do observador in loco, que foi de ter redescoberto o Brasil. Considerado um dos grandes cronistas do carnaval carioca, situado no período do pré-modernismo brasileiro, João do Rio versa para vários estilos literários: crítico, literário, teatral, de artes plásticas, cronista, político, poeta, contista, romancista, escreveu novela, dramaturgo, comediógrafo, jornalista, repórter, dandy, para representar com fidelidade a diversificação, as contradições do urbano, o subterrâneo e as vitrines. Com seu estilo Art Nouveau, aborda todos os aspectos da vida carioca da Belle Époque carioca. Sua fórmula de romance é pessoal e não segue aos modelos tradicionais de romance. Seu nome completo era João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Se assinava nos contratos editoriais João Paulo Alberto Coelho Barreto. Elegeu vários pseudônimos, João de Oliveira e José Antônio José, entre outros. No entanto, ficou mais conhecido como João do Rio, nome cunhado em 1903, de um Rio de Janeiro que se modernizava. O biógrafo Magalhães Júnior retificou o nome civil do escritor para João Paulo Alberto Coelho Barreto. No Real Gabinete Português de Leitura tem o manuscrito autografado do professor de matemática Alfredo Coelho Barreto, destinado ao filho primogênito, com o objetivo de prestar exames de admissão à escola naval. O professor redigiu, abre aspas, ao meu filho João Paulo dos Santos Barreto, fecha aspas. A mãe de João do Rio, Paulo Barreto, a senhora Florência Cristóvão dos Santos Barreto, doou para o Real Gabinete Português de Leitura a biblioteca de seu filho, em 23 de junho de 1921, local onde existe uma placa com seu nome. O nome verdadeiro de João do Rio parece não ter uma solução definitiva. Entretanto, o verdadeiro autor da obra de João do Rio é Paulo Barreto, nascido a 5 de agosto de 1881, na cidade do Rio de Janeiro, onde faleceu a 23 de junho de 1921. Em 23 de junho de 2004, completou 83 anos desde o seu falecimento. João do Rio não permanecia na redação, esperando os informes chegarem até ele. Saía às ruas, procurava o fato diverso, o ângulo diferenciado.
Observava e entrevistava tipos humanos, todavia não se misturava, permanecendo o observador distanciado. O intelectual burguês observava o alto e o baixo, o rico e o pobre, em um misto de argúcia, ironia, ceticismo e, às vezes, saudosismo. Seu olhar é um olhar que não tem raízes, perambula. Convida o leitor que comunga do mesmo amor pelas ruas a também flanar pelo Rio de Janeiro. Em seu livro A Alma Encantadora das Ruas, o autor analisa a musa das ruas, a saber, a poesia, que percorre a cidade em forma de poemas, cantigas e modinhas. A rua é personificada, ganhando ares e espírito femininos. Ele relaciona a mulher e a rua. Ela é bonita, porém perigosa. A cidade do Rio de Janeiro é a grande personagem e se exibe em um aglomerado de tipos. O cronista-repórter sai, entre aspas, devagar e a pé, a visitar bodegas reles, lugares bizarros, botequins inconcebíveis, fecha aspas. Nessa época, a cidade era o centro político, comercial e populacional do país. João do Rio redescobre o Brasil através de suas viagens à Europa. Ele foi a versão tropical do Dandy. Fazia parte da elite letrada que pertencia ao mundo moderno, da literatura e do poder. Era a época das viagens, dos corpos de viagem que estavam envolvidos em uma áurea de cosmopolitismo, formando assim a elite viajante da época. A elite viajante que se desloca, que podia ir à Europa, é criticada por João do Rio, que critica também a Argentina quando em viagem a esse país, o qual era uma cópia da capital francesa. As viagens feitas à Europa e principalmente à França deram a João do Rio uma visão talvez mais humanística do Brasil, sua terra natal. Através de suas constantes observações, foi capaz de detectar com mais apuro a beleza que existia no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, sem, contudo, esquecer de retratar a miséria, a pobreza, as doenças, despindo assim a máscara risonha que a boemia vestia na sociedade. A viagem que fez pela primeira vez a Portugal ocorreu em função da necessidade do jornal Gazeta de Notícias fornecer informação à colônia lusitana no Rio de Janeiro. João do Rio trabalhava como cronista desse jornal na época. Ele reconhece na cidade do Porto semelhanças com a cidade do Rio de Janeiro. Assim ele diz: basta lá passar uma semana para se ter certeza de que foi a gente do norte de Portugal que formou as nossas cidades. Descobrir ruas evidentemente mães da antiga Rua da Carioca, da Rua Correia Dutra e em Arrabaldes, na estação da Boa Vista, por exemplo. Não sabia bem se estava no Porto, se no Boulevard de Vila Isabel ou na estação final da Rua Voluntários da Pátria. Com um pseudônimo bem carioca, Paulo Barreto, o João do Rio, ocupou a cadeira de número 26 da Academia Brasileira de Letras, a ABL, eleito com 23 votos em 7 de maio de 1910, com apenas 29 anos. Ocupou a vaga de Guimarães Passos, derrotando o poeta João Pereira Barreto, que obteve 5 votos. Foi recebido por Coelho Neto em sessão de 12 de agosto de 1910 e recebeu a Luiz Guimarães Filho em 1917. Após sua morte, foi substituído por Constâncio Alves. Na ordem cronológica de suas obras,
temos As Religiões no Rio, de 1906, A Alma Encantadora das Ruas, de 1908, O Momento Literário, sem data, Cinematográfico, 1909, Frívola City, sem data, Dentro da Noite, 1910, Vida Vertiginosa, 1911, Portugal de Agora, 1911, Os Dias Passam, sem data, A Profissão de Jaque Pedreira, romance, sem data, A Bela Madame Vargas, 1912, teatro, Eva, 1915, teatro, Última Noite, sem data, teatro, Pall Mall Rio, sem data, são crônicas, Crônicas e Frases de Godofredo de Alencar, 1916, César, 1917, Psicologia Urbana, 1921, A Mulher e o Espelho, sem data, Era uma Vez, são contos de colaboração com Viriato Correia, de 1927. João do Rio também fez várias traduções, textos de obras do escritor Oscar Wilde, Salomé, O Retrato de Dorian Gray, Intenções, O Leque de Lady Windermere. João do Rio foi um intelectual que tinha prazer na beleza e no belo. Era um verdadeiro esteta, um dandy que circulava tanto no meio aristocrata quanto na mais baixa classe social, como a dos mendigos e meretrizes. Sua literatura era a de panegírico, ou seja, de louvor e de elogio à cidade do Rio de Janeiro, no que ele tinha de mais belo. Os autores que fizeram parte da geração de João do Rio. Vamos a eles. Graça Aranha, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Coelho Neto, Rui Barbosa, Lima Barreto, Cruz e Souza, Raul de Leone, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Gonzaga Duque, menos conhecido, aguarda o devido reconhecimento. Sobre o estilo literário de João do Rio, nos declara Gilberto Amado, abre aspas, na modorra e rotina jornalística do país, iluminada a vela de sebo, João do Rio acendeu lâmpadas elétricas de alto poder voltaico, crepitando em coruscações multicores. Seu estilo, de frases curtas e tônicas, como tinidos de crótalo, que quebrava na coluna do jornal a crosta das empadas insossas dos folhetins literários. Fecha as aspas. João do Rio deixou uma obra vastíssima, no curto período que viveu. Sua produção jornalística: Atlântida, revista editada em Portugal, Lisboa e Brasil, Boletim Social, Rio de Janeiro, Cidade do Rio, Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio, Cosmos, é uma revista, O País, A Pátria, Renascença, Revista da Semana e Revista Souza Cruz. Bom, todas essas últimas eram do Rio de Janeiro. Em pesquisa realizada na Fundação Biblioteca Nacional, é possível o acesso a alguns manuscritos de João do Rio. Cito: bilhete a Mário Berg, o autor assina João do Rio ao final do bilhete, A Tatuagem no Rio e Música de Amor. Até hoje, muito se fala desse carioca que tão bem soube expressar o movimento de uma época. São artigos em jornais, revistas, documentários para TV, além de trabalhos acadêmicos, teses e dissertações, todos interessados em trazer mais uma contribuição à literatura brasileira através do cronista João do Rio. Artigos sobre o cronista no jornal O Popular, de Goiânia,
do dia 21 de fevereiro de 2001, o artigo intitulado Documentário e livro lembram o escritor João do Rio. No artigo, o escritor também lembra o cemitério onde o cronista foi enterrado, São João Batista, e lembra ao leitor que Paulo Barreto é o nome de uma pequena rua em Botafogo. E acrescenta também ser ele um dos principais cronistas brasileiros do final do século XIX, um dandy carioca que viveu 39 anos. Em artigo do Jornal do Brasil, do dia 22 de maio de 1997, intitulava-se, entre aspas, Um rio que se desmancha, falta de conservação ameaça inéditos do cronista João do Rio, que retratavam a Belle Époque tropical. Na página seguinte, um outro artigo, entre aspas, O cronista dos encantadores e da canalha. Ainda em 1997, dia 16 de dezembro, é publicado outro artigo sobre o cronista. Entre aspas, prosa encantadora do Rio, cronista da cidade, dandy da Belle Époque, João do Rio volta a ter a obra editada e vira personagem de romance policial. No dia 1º de março de 2001, também no Jornal do Brasil, o artigo intitulado, entre aspas, A Alma de João do Rio, com Patrícia Dabrou, informa ao leitor sobre um documentário que levará para a TV paga o Rio de Janeiro do cronista. Por último, cito ainda 2 artigos do ano de 2001, ambos do dia 14 de abril, trazendo o título Literatura Brasileira, Cronista de uma Cidade e Textos de João do Rio na Revista da Semana, inéditos em livro transcendem o efêmero. Estes dados informativos deixam mais do que clara a importância de escritores como João do Rio. Hoje, passados 83 anos completos desde sua morte, a temática de suas obras se mantém atuais. A questão das drogas representada por fumadores de ópio, o lesbianismo, as fronteiras urbanas entre abastados e miseráveis. São escritores como o cronista João do Rio que ainda espelham a cidade, respondendo às inquietações existenciais e sociais de hoje. A eles, nosso mais estimado respeito e admiração. Considerações finais. Entre aspas, neste mundo há somente 2 tragédias. Uma é não conseguir o que se quer. A outra é consegui-lo. Oscar Wilde. Chego aqui tecendo algumas considerações finais sobre este estudo. Nesta sessão, que se propõe ser o término deste humilde estudo, preferi usar o termo considerações finais ao usar o termo clássico conclusão, por achar que em um trabalho qualquer que seja ele, o seu tema jamais se esgota naquilo que foi apresentado, por mais trabalhoso que tenha sido realizá-lo. O que cabe sim é observar se aquilo que foi proposto em sua introdução foi de fato cumprido. Diante deste esclarecimento, quero fazer um resumo de tudo que aqui foi feito. Antes, porém, é bom ressaltar que várias são as dificuldades encontradas para se chegar ao término de um estudo. Acredito que pior do que greves, bibliotecas fechadas, é a urgência que me é cobrada como pesquisadora que sou. Essa urgência acontece sobre todos nós, que temos que nos desdobrar em vários eus para conseguir realizar aquilo que gostamos de fazer, estudar e pesquisar com qualidade. Meu trabalho, portanto, teve um objetivo maior, que foi o de situar o cronista repórter de pseudônimo João do Rio, declarando seu inestimável valor para o período do final do século XIX e início do XX. Além disso, objetivei tecer algumas considerações sobre a figura impressionante do Dante na França e na Europa em geral, com a figura singular que foi e continua sendo o escritor irlandês Oscar Wilde, que teve uma árdua tarefa
a de desconstrução dos valores e dogmas da época que tanto aprisionavam e acorrentavam. Tanto Wilde quanto João do Rio, aliás, profundo admirador de Wilde, sofreram muito por sua irreverência e forma de serem diferentes. Quero me desculpar pelo desabafo feito anteriormente e agradecer a todos aqueles que me ajudaram a concluir este estudo. Agradeço primeiramente a Deus pela força diária e ao professor doutor Coutinho pelas indicações bibliográficas apresentadas em suas belíssimas e sempre fascinantes aulas, onde despertou em mim um interesse maior pelo assunto que antes era totalmente desconhecido. Pelo sempre presente e incansável paciente, também amado professor Lopes, pelo constante incentivo em meus estudos. Finalmente, conforme a justa praxe, afirmo que todas as sempre existentes insuficiências são de minha inteira responsabilidade e por elas antecipadamente peço a tolerância de meu leitor. Obrigada. Bibliografia são vários. Temos Charles Baudelaire, Walter Benjamin, William Blake, Lewis Broad, José Brito Broca, Ângela Materno Carvalho, Luiz Edmundo Bolsas Coutinho, entre outros. Muito obrigada.